Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia comentado com vocês em sala de aula, nós vamos fazer uns vídeos mostrando um pouco técnicas de aprendizagem. A gente sai geralmente do ensino médio com pouca capacidade, ou poucos arsenais, melhor dizendo, para enfrentar os desafios do ensino superior. Isso não vale apenas para quem sai do ensino médio, mas muitas vezes a gente passa pela universidade e não aprende muitas metodologias, né? Cada professor desenvolve a sua metodologia, todas elas têm seus méritos e todas elas têm suas fragilidades. Então cabe a nós, né, como professores e também aos estudantes, a vocês, dominarem um pouco, né, algumas técnicas para melhorar a sua performance enquanto estudantes. Então essa é uma ideia, é uma aula que eu tinha, né, preparada para dar ao vivo, mas em função das condições atuais, né, da quarentena, ela vai ser transmitida online. Não é o ideal, porém é o que nós temos à disposição. Estou utilizando aqui um programa que se chama OBS Studio e ele vai, vocês vão perceber que às vezes eu faço algumas transições de tela e ele vai então demonstrar essas transições de tela, né? Então se acontecer alguma coisa aqui diferente, não estranhe, né, o processo. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar nesses vídeos algumas técnicas. A primeira delas é o skimming e varredura. A segunda é o SQ3R, ou PQLR2, 2R, né, se fosse em português. O KWL, a tabela KWL. Algumas dicas sobre mapas mentais. Eu sei que alguns de vocês já desenvolvem mapas mentais, então não é uma surpresa para muitos, uma novidade para muitos, melhor dizendo. E vou trabalhar também um material que eu desenvolvi ao longo do tempo, que são algumas etapas para que a gente desenvolva a compreensão. A compreensão ela varia de pessoa para pessoa e ela tem o nosso DNA, tem o nosso jeitão. Mas existem algumas dicas que são importantes, né? E aí, finalmente, eu vou trabalhar um material chamado O Gráfico Mais Importante do Mundo. Esse é exatamente o nome. Desenvolvido por Tony Buzan, que eu acho muito interessante para desenvolver algumas habilidades. E essa é uma experiência nova para mim, né, com relação a publicar vídeos e a gravar vídeos. Já é um projeto que eu venho há muito tempo acalentando e que agora tenho a oportunidade de estar disponibilizando. Então, se você puder curtir o vídeo, dar um joinha, né, no vídeo, se inscrever no canal, eu agradeceria. E também, se você quiser fazer algum comentário que você julgar pertinente ou alguma pergunta, eu teria o maior prazer em respondê-las. Ok? Vamos então ao vídeo, o primeiro módulo, né? O primeiro módulo então é skimming e meta-orientação. O skimming ele é um processo de leitura em velocidade que envolve visualmente pesquisar frases de uma página em busca de pistas ou ideias principais. Ou em um ensaio também, isso pode ser para ensaio, né, para qualquer tipo de material que você queira ler. Opcionalmente, nós podemos ler a primeira frase de cada parágrafo para, de forma rápida, determinar se devemos buscar ainda mais detalhes conforme o propósito que a gente tem para a leitura. Então é uma leitura que visa você obter algumas informações rápidas, né? O skimming vem do inglês, né? Que é skimming, que é literalmente retirar a nata do leite, né? Ou seja, retirar aquilo que tem de mais rico no material. Geralmente os adultos utilizam mais o skimming que as crianças, né? A gente por ter menos tempo às vezes, né? Ou mais habilidade em leitura também, a gente acaba utilizando dessa ferramenta intuitivamente, sem muito método, né? O que eu estou querendo oferecer para você aqui é um método, tá? Algumas pessoas já fazem naturalmente, mas nem toda pessoa faz isso sistematicamente. O que ela consiste? Ela consiste primeiramente numa varredura, você vai fazer um levantamento de todo o material, você vai olhar rapidamente esse material, vai durar de 3 a 5 minutos, tá?
de modo que você organize no seu cérebro é, a hierarquia do texto. Quantos capítulos ele está, o livro, né, por exemplo, quantos capítulos ele tem, ou o texto quantos tópicos tem, e você vai tentar fazer links para melhorar a recuperabilidade desse material, né? Essa técnica é utilizada aquilo que a gente chama de meta-orientação, ou seja, você utiliza as mãos para a mão ou um ponteiro, uma caneta, qualquer coisa, para fazer essa orientação dos olhos, né? Você conduz os seus olhos com esse material, né? Ou durante esse material, melhor dizendo. Tá? Agora, uma preocupação que as pessoas têm no geral é o seguinte: o skimming ele piora a minha compreensão, né? Quais são os efeitos dele na compreensão? Então, eu vou tentar responder nesses 4 slides os efeitos do skimming. Bom, como você pode estar vendo aí, por si só o skimming não é o ideal quando você quer uma compreensão completa do texto. Ele é um elemento auxiliar para você, às vezes, até selecionar aquele texto que você tem que ler com mais cuidado. Então, você quer obter uma ideia geral do texto, como está destacado aí em azul. Você vai, então, fazer o skimming. Tá? E principalmente quando o tempo é limitado. E, no geral, quando a gente está na universidade, a gente tem tempo muito limitado. Nós temos afazeres que são afazeres profissionais, ou muitas matérias, muitos textos para ler. Então, a gente precisa selecionar textos que exijam maior atenção, né? Nossa maior atenção. Alguns temas a gente já sabe, outros a gente precisa ter um melhor desempenho, né? E a universidade está sempre fazendo pesquisa, né? E não é diferente com relação a técnicas de compreensão. Então, a Universidade de Bath, na Inglaterra, ela comparou estudantes, né, que fizeram skimming e estudantes que fizeram leitura normal. E essa pesquisa identificou que os estudantes que esquimaram o texto, né, eles tiveram compreensão, depois de ler o texto completamente, eles tiveram compreensão um pouco melhor que os estudantes que não fizeram nenhuma técnica ativa, né, de aprendizagem ativa. É bem interessante esse processo. Só que naquele vídeo que eu vou fazer para vocês, né, que vai estar disponível em breve, sobre compreensão, é interessante que a gente entender que compreensão é um processo complexo. Ele envolve uma série de elementos, né, dentre os quais o conhecimento do vocabulário empregado. Então, se você vai, por exemplo, pela primeira vez na sua vida estudar Kant, você não sabe nada do Kant, ou um outro filósofo, ou uma matéria mais técnica, né, um texto mais técnico, o vocabulário empregado ele pode ser um dificultador para você. Então você tem que entender que compreender implica conhecer esse vocabulário. Tá? Depois você tem que ter também disposição para conhecer o tema. Né? Não adianta nada, não existe skimming, né? Não existe ferramenta mágica que substitua a vontade de querer aprender. Então você tem que ter foco na leitura e você precisa ter também interesse em aprender. Se você não tiver interesse, nenhum texto vai conseguir abrir sua cabeça e se colocar lá dentro. Né? É um processo impossível. E esse estudo da Universidade de Bath mostrou que a compreensão foi considerada melhor de um texto previamente esquimado. Então, se você vai demorar uns 2, 3 minutos para esquimar o texto, vale a pena, porque ele vai criar no seu cérebro algumas palavras-chave que elas vão sendo acessadas quando você lê. Né? Parece meio fantasioso, mas não, você pode ter certeza que a coisa realmente funciona. Finalmente, o skimming, né, ele tem um efeito interessante no que a gente chama de SAR, que é um sistema de ativação reticular. Tem uma parte do nosso cérebro, para leitores visuais, né, que ele é ativado quando nós temos alguma informação incompleta. Então, às vezes, a gente completa trechos, né, de coisas que não existem, mas o cérebro criou esse processo. Então, quando você faz o skimming, ele ativa esse SAR. Lembra que o skimming é só você pegar palavras-chave, né? Você vai pegar uma palavra ali, uma palavra aqui no texto, e você vai, então, a partir desse skimming, ou desse processo, criar uma certa curiosidade no cérebro. Isso vai criar, então, vai ativar esse sistema de ativação reticular, que vai
melhorar a sua performance durante a leitura. Tá? Por que isso acontece? Porque você fica mais focado na leitura, que o seu cérebro vai procurar compreender de uma forma mais eficiente. Então vamos agora, né, a meta-orientação ou a varredura. Como é que a gente faz a meta-orientação? Embora tenha um nome complicado, é um processo bem simples, né? Mas vale a pena a gente olhar o que significa essa meta-orientação. Tá? Você vai usar a sua mão para fazer orientar os seus olhos no texto. Tá? Com isso você vai acelerar o seu córtex visual. Como você está orientando, né? Mais ou menos quando você tem, por exemplo, vários elementos numa cena e a pessoa fala o seguinte: ó, procura determinado elemento nessa cena. Você vai ficar meio perdido procurando esse elemento. Mas se a pessoa aponta esse elemento pela primeira vez, você consegue identificar esse elemento mais facilmente. Então é isso que o cérebro faz. Né? Isso que a meta-orientação faz. Ela conduz o seu córtex visual para elementos interessantes no texto. E ele também te dá uma performance melhor na leitura. Tá? O que a gente aconselha também nesse processo de meta-orientação? Que você elimine a subvocalização. Sabe quando você está lendo em voz baixa, que o seu ouvido interno está ativado? Então a gente recomenda que você não use, né, esse processo. Mesmo que isso no início reduza a sua compreensão, é importante que você mantenha, porque você vai conseguir melhorar a sua compreensão. Tá? O foco aqui, então, como diz o slide, é evitar que você faça regressões. Né? A regressão é quando você lê 2 ou 3 parágrafos e você tem que voltar no parágrafo anterior, no primeiro parágrafo, para poder tentar lembrar aquilo que você leu. Então o cérebro é meio viciado nisso, ele perde o foco. Né? Então quando você usa a meta-orientação, você mantém um ritmo, e esse ritmo, ao ser mantido, ele vai melhorar a sua atenção. No início pode parecer difícil, mas confie em mim, vai melhorar o seu processo de leitura. Finalmente, na meta-orientação, você vai usar a sua mão. Você pega o texto, é bem simples, né? Vai fazer um movimento similar a um S, né, no texto, ou a um Z, de modo que você conduza os seus olhos no texto. Né? Você pode usar eventualmente também uma reguinha ou um marcador de página para fazer esse processo. Tá? E como eu falei anteriormente, ler um texto, né, que envolva compreensão, tá, é feito a partir de vários processos. A visualização, uma visão geral do texto, a leitura propriamente dita, a revisão, né, a recitação e uma leitura de recordação, uma leitura em que você vai tentar falar com as suas próprias palavras aquilo que você está lendo. Tá? Isso eu vou passar para você no próximo vídeo sobre o SQ3R e no vídeo posterior, no terceiro vídeo, sobre a tabela KWL. Essas são as fontes que eu utilizei para este slide, né? Tem algumas fontes que você pode eventualmente acessar, e outras também. A internet está cheia, né, de material sobre esse assunto. Você vai encontrar uma farta literatura sobre isso. Então não se esqueça de dar o joinha e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos que ainda não tiveram acesso. E se você quiser, eu agradeceria, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.